a gente gosta muito dessa relação entre o longo prazo, né, futurista, e o curto prazo com impacto. O que eles estão fazendo é utilizar biologia sintética, né, ou seja, a ideia de você poder programar bactérias para que essas bactérias se comportem de uma maneira que você consiga produzir um resultado que vai levar à descarbonização de indústrias pesadas, né, que ajudam a produzir combustíveis de aviação, por exemplo, né, com um conteúdo de carbono menor. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Missão Desenvolvimento. Sou Paulo Gala e tenho o prazer e a alegria, a honra de receber aqui meu amigo Sidney Nakarodo, que aliás é professor Sidney Nakarodo, me lembro dos tempos de convívio nosso lá em Nova York, não vou falar quando, Sidney, senão vou revelar nossa idade, mas já faz um bom tempo, né? Eu estava terminando o meu doutorado e o Sidney dava aulas por lá, a gente teve vários contatos, né, eventos, enfim, convivemos lá por um tempo, e eu terminei meu doutorado, voltei para o Brasil, o Sidney ficou por lá, depois foi para Washington, foi trabalhar, acho que no Banco Mundial, e hoje é um investidor, faz parte do ecossistema de Venture Capital, com vários investimentos super interessantes, em áreas, inclusive, que eu nem imaginava que existia, da economia do espaço, né? Tive recentemente num encontro de investidores lá em Nova York, achei fantástico, e empresas de biotech, de biotecnologia também, que são temas muito caros aqui para o nosso podcast. Hoje nós vamos falar especificamente de biotech, né? E o Sidney tem histórias maravilhosas para contar para a gente. Mas, Sidney, antes de mais nada, se apresenta um pouquinho aqui para quem não te conhece, a sua trajetória, para a gente começar a nossa conversa, e agradeço muito sua presença, seja bem-vindo. Eu que agradeço, Paulo. Muito bom a gente estar em contato aqui, né? Como você mencionou, já faz algum tempo que a gente se conheceu e fico muito feliz com essa oportunidade de estar compartilhando um pouco da nossa trajetória, né? Meu nome é Sidney Nakarodo. Eu nasci e cresci no Brasil, mas já estou aqui nos Estados Unidos faz mais de 2 décadas. Vim para cá para estudar e acabei ficando, né? Como o Paulo mencionou, inicialmente eu trabalhei no Banco Mundial, né, na área de desenvolvimento sustentável, né, e acabei depois trilhando uma trajetória mais como empreendedor. E nos últimos 5 anos, meu foco tem sido a área de investimentos como fundador e gestor da Seldor Capital, que é um fundo aqui baseado em Nova York, né, que se foca em startups num estágio bastante inicial, de pre-seed and seed. E como o Paulo mencionou, a gente prioriza tecnologias da área espacial, né? Quando a gente fala em espaço, não é só foguete, satélite, né? Tem toda uma cadeia de valores associada ao espaço, pelo meio das quais a gente pode criar soluções para o nosso planeta e também pensando no futuro, né, como é que a gente vai utilizar esses recursos no espaço para estar impactando a humanidade a partir no momento em que a humanidade também começa a explorar oportunidades fora do nosso planeta. Boa, fantástico. E no portfólio da Seldor Capital, que vocês têm uma empresa mais focada em biotech, é isso, Sidney? Como é que você foi também parar nesse mundo de biotech? É uma ótima pergunta, Paulo. A gente considera espaço, né, como um tema de partida, né? Esse caso da biotech, uma empresa chamada Semvita Factory, né? Semvita. Eles fizeram um pitch numa competição, né, em que eu estava participando como juiz, e me impressionou muito a história deles, né? A ideia é, no longo prazo, desenvolver tecnologias que nos possibilitarão viver em Marte. Uhum. Marte é um planeta que tem uma atmosfera muito rica em gás carbônico, né? Isso faz com que essa tecnologia também tenha... O planeta Terra também, né? Nós estamos seguindo. Infelizmente, estamos cada vez mais próximos de Marte, não é isso? Exatamente, nós estamos seguindo nesse caminho, né? Então, uma solução que vai funcionar para Marte pode ser aplicada nesse meio tempo, né, para criar soluções para o nosso planeta, né? Então, a gente gosta muito dessa relação entre o longo prazo, né, futurista, e o curto prazo com impacto. Uhum. O que eles estão fazendo é utilizar biologia sintética, né, ou seja, a ideia de você poder programar bactérias para que essas bactérias se comportem de uma maneira que você consiga produzir um resultado que vai levar à descarbonização de indústrias pesadas, né, que ajudam a produzir combustíveis de aviação, por exemplo, né, com um conteúdo de carbono menor, né? E a gente sempre pensa em gás carbônico, né, do ponto de vista de efeito estufa, né, como algo negativo,
Né? O que essa empresa está fazendo é pensar o gás carbônico como algo positivo, ou seja, você usa esse insumo, né, para transformar o gás carbônico em algo que tenha um valor para o nosso planeta, que é o que as plantas fazem. Né? Claro, aliás, elas vivem disso, diga-se de passagem, né? Exatamente, existe um conceito chamado biomimicry, né? Uhum. Essa ideia de você copiar o que a natureza está fazendo, né? Mas de uma forma controlada. Né? E Uhum. isso que me chama muito a atenção nessa Mas empresa. vamos começar pelo começo, Sidney. A Semvita é uma empresa da onde? Né? Por quem que ela foi fundada? Conta um pouquinho da história da Semvita, né, para a gente entender o histórico dessa tecnologia, dessa empresa e onde estamos hoje. Com certeza, inclusive, já dando um spoiler, né, tem até brasileiros envolvidos na história. Boa. É uma empresa de Houston, né? Houston, como a gente sabe, é um dos polos da área espacial. Uhum. Ela foi Aliás, fundada. a famosa frase do Houston, we have a problem, né? O Kennedy não à toa fez lá o Houston Space Center e tudo mais, que controlou todas as missões para a Lua e tudo mais, né? Você que é o Space Geek aqui, me corrija se eu estiver falando besteira, né? Mas é a grande base da NASA, né? Então, tem duas grandes plataformas, digamos assim, né, centros na área espacial relacionados à NASA. Né? Uma delas é na Flórida, onde você lança o foguete, e Uhum. Houston é onde você controla as missões espaciais. Essa frase que você mencionou, Paulo, acho que é Uhum. bastante conhecida, principalmente quem assistiu o filme Apollo 13, Tá. né? Toda aquela o drama, né, do que aconteceu no espaço com Tom Hanks, né? Um filme Uhum. bastante conhecido e bastante muito vale a pena assistir. Então essa empresa ela nasceu em Houston, que tem essa vocação espacial, mas também tem uma vocação para a área de petróleo muito forte. São dois fundadores, inclusive são irmãos, né, que Uhum. nasceram no Irã e migraram para os Estados Unidos para estudar, Caramba. né, Uhum. criaram toda a sua trajetória acadêmica e profissional lá em Houston. É, o irmão, né, que é o CEO da empresa, a formação toda dele é como engenheiro de petróleo, trabalhou na indústria de petróleo e também na área de tecnologia. Né. A Uhum. irmã, que é a mentora intelectual, né, a cientista, que tem 2 PhDs, né, ela Uhum. que é, criou a solução no laboratório, né, e possibilitou viabilizar essa ideia de que você consegue programar bactérias, né, como você faz com um computador. Né, e controlando tanto o insumo, né, de forma que você tenha um produto alinhado com os objetivos que você quer atingir. Né. Eu falei que tem brasileiros envolvidos, né, na empresa, Uhum. porque um dos líderes da parte de desenvolvimento é um cientista brasileiro da Embrapa, que foi para Fantástico. Houston, né, trabalhar como pesquisador, fazer pós-doutorado, acabou ficando por lá também, mantém relações muito fortes com o Brasil e lidera toda uma equipe, inclusive acabou trazendo outros brasileiros para fazer parte da história. Como é que ele chama, esse pesquisador, o brasileiro? O primeiro nome dele é Márcio, tá? O segundo Tá, nome, o sobrenome a gente teria tá. que relacionar. Tá? Uhum. Fantástico. E como é que é essa história de programar a bactéria, Sidney? Agora eu fiquei curioso. Você mexe no DNA da bactéria? Como é que é isso daí? Você pode explicar um pouquinho para a gente do basics, do funcionamento disso? Bom, eu sou engenheiro de materiais de formação, né? E acabei migrando para a área de negócios, né, ao longo do tempo. Mas Então, a minha especialidade. você tá melhor do que eu que sou economista, pelo menos você é engenheiro. Mas, então, eu não vou poder te dizer o lado da ciência, né? Uhum. Mas o lado da tecnologia é exatamente isso, né? Você consegue, antes da bactéria se desenvolver, né, é, definir quais são os parâmetros que vão possibilitar que essa bactéria ela cresça e é, contribua com essa solução da maneira como você está planejando. E a ideia é que a bactéria ela vai se alimentar do CO2? Como é que é isso aqui? Agora eu vou começar a falar um monte de besteira, você me corrige, tá? Ela vai processar esse CO2 e transformar em algum outro material químico útil? Como é que é a prática disso, né? E também outra pergunta que eu te faria, como é que essa empresa já está rodando, já tem clientes, como é que está funcionando isso? Exatamente, né? Você usa o CO2 como insumo, né? Uhum. E o produto, uma das atividades que eles encontraram como mercado bastante potencial é na produção, né, do combustível sustentável de aviação, né? Em inglês a palavra SAF. É, Né? isso no Brasil está muito popular, o SAF.
Exatamente. Inclusive, eles receberam investimento da United Ventures, né, o braço de investimento da United Airlines, né, Já colocaram grana lá. colocaram grana e já a United, inclusive, firmou um contrato com a Cenvita dizendo que se você conseguir produzir combustível a um valor competitivo de mercado, a gente garante a compra. Tá? Então, esse Uhum. foi um impulso muito grande que a Cenvita recebeu. E fora eles terem também recebido investimento de outros grandes conglomerados, principalmente do Japão. O Japão tem uma tradição bastante grande, né, na área de petroquímica, né, na área de indústria pesada. Então, alguns dos investidores iniciais são investidores japoneses. Né? Mas porque assim, eu entendo que o SAF, por exemplo, aqui no Brasil a discussão é fazer o SAF a partir de cana-de-açúcar, né, de etanol, né, que são energias mais limpas, né? Agora, com essa bactéria da Cenvita, como é que é a ideia disso, Sidney? Seria feito do próprio querosene, mas de uma maneira menos poluente? Como é que você saberia dizer como é que entra a parte da limpeza do combustível, por assim dizer, não? Sim, né, assim, a forma como você acessa o gás carbônico, né, pode ser de várias maneiras. Pode ser o Uhum, metano, né, pode ser de diferentes fontes. Inclusive, uhum, eu acho muito legal que você tocou nesse ponto, Paulo, porque acredito que seria uma solução complementar fantástica para a indústria açúcar-alcooleira no Brasil. Então, você uhum, poderia estar usando esses insumos, né, bagaço de cana, né, todos os subprodutos do processo envolvidos, né, na uhum, fabricação de açúcar e álcool, né, uhum, para poder criar um produto com valor agregado muito alto no mercado internacional. Tá? uhum, Então, essa é uma das coisas que a gente até gostaria e estão começando a pensar como é que a gente pode trazer tecnologias de fora, né, uhum, tropicalizar essa tecnologia e contribuir para que o país possa se tornar competitivo, né, por meio dessas colaborações. Né? A gente não precisa reinventar a uhum. roda. Tá? Eu acredito que a É, gente tem um potencial para aproveitar o que existe também do melhor no mundo afora. me faz lembrar muito o caso da Raizen aqui, da Cosan no Brasil. Não sei se você já teve contato com a turma aqui da Raizen, porque eles têm investido muito nessa tecnologia do que a gente chama do etanol de segunda geração, que eles fazem uma segunda fermentação do bagaço da cana, mas aí eu acho que é a partir de um processo de enzimas que eles colocam nessa fermentação, eles conseguem também tirar energia desse etanol de segunda geração, né? Mas vocês chegaram a ter conversa já com o pessoal de Cosan, de Raizen, dessa turma, não? Olha, conversas preliminares, né? Sempre mais no nível Uhum, de técnico do que no nível de negócios, né? tá, Eu acho que esse espaço que você está abrindo para a gente, Paulo, de repente seria até uma boa oportunidade. Se o pessoal da legal. COSAN, né, estiver ouvindo a gente gostaria muito de ter Claro. essa conversa. Faz o pitch aí para Cosan, então. Opa, tá. Ah, o pessoal da Cosana Raizen, né? Inclusive eu sou de Piracicaba, tá? Então, Boa, aí começou bem já. Nasceu em Piracicaba, né? nasci em Piracicaba, cresci na cidade. Meu pai, inclusive, trabalhou na Copersucar, né? Então eu conheço esse setor Hum, de pô, você indústria. tem álcool no sangue aí, então, no bom sentido, não que você tá bebendo muito, né? Literalmente, né? Uhum, Então gosto muito, né, do setor e acredito que tem um potencial fantástico. Acho que é uma oportunidade para o Brasil se diferenciar num setor em que está sendo muito atacado, né, a aviação. Né? Então está uhum. todo mundo querendo se envolver de alguma forma com o SAF. Né? Eu acho que a gente tem uma oportunidade de fazer uma coisa com impacto global, com bastante visibilidade. Né? A Cenvita já tem uma planta piloto, né, que está sendo financiada em colaboração com alguns desses investidores, incluindo a É isso United que Ventures, né? fica lá em Houston, a planta? Onde é a planta da Semvita? Fica lá em Houston, né? E seria fantástico a gente fazer uma planta semelhante no Brasil. Né? Eu acho que Uhum. o que a gente vê que vai acontecer com o SAF é a produção descentralizada. Né? Então, para você Claro, atender. até porque os aviões estão em todos os lugares, acho que, né, em algum momento a gente vai demandar, se der certo o SAF mesmo, que tem que produzir SAF em todos os lugares do planeta, né? Com certeza, né? E é isso que a gente gosta muito dessa história, né? Uma tecnologia desenvolvida em laboratório americano, né? Uhum. Tendo impacto global, usando o Brasil como uma plataforma de validação para Uhum. essa internacionalização de uma empresa que, por enquanto, está muito focado no mercado doméstico dos Estados Unidos. Você estava falando que tem várias maneiras de se acessar o carbono. O SAF aí lá em Houston eles fazem como? A partir de petróleo mesmo, de querosene? Como é que é? Eu teria de validar essa informação, tá? Não sei Tá. exatamente de onde ele vem. Eu sei que Uhum. alguns testes de laboratório foram feitos com metano,
né? Uhum. Mas eu imagino que Pode ser o metano da petroquímica, né? Porque da petroquímica você tira já o metano e pode partir para esse tipo de solução, né? exatamente, né? Uhum. Olha, o importante é assim, o SAF é só uma das aplicações, tá, para essa Tá. tecnologia. Então, por exemplo, Quais são outras, assim, que vocês têm no radar? é, o modelo de negócio é interessante porque você consegue aplicar essa tecnologia para diferentes verticais. Inclusive, eles estão criando empresas subsidiárias, totalmente independentes, para atacar cada segmento de mercado. Então, por Uhum. exemplo, hoje em dia já existe uma empresa utilizando a mesma tecnologia, né, que foi criada dentro desse guarda-chuva da Senvita, para se focar em hidrogênio verde. Na verdade, o que eles Mas é uma subsidiária da Senvita essa? isso, exatamente. Usando a mesma tecnologia, mas Tá. direcionado para uma aplicação, né, de produção de hidrogênio. Na verdade, eles até chamam de Golden Hydrogen, né, pela Hum. forma como o processo está sendo desenvolvido, né. A gente acredita que a mineração é um setor com bastante potencial, inclusive, a Cenvita está criando, né, uma outra subsidiária também com foco em mineração, uma área que o Brasil tem uma vocação natural, né. Então, Uhum. ali para o pessoal da Vale que está ouvindo a gente, né, o pessoal da Anglo Inclusive também. a Vale tem investido muito na parte de hidrogênio verde, assim, tive algumas vezes com o CEO da Vale e ele tem falado muito disso. A Vale tem investido bastante nessa avenida aí de produção com energia limpa e hidrogênio verde, inclusive construindo plantas nos sítios de mineração para uso de hidrogênio verde, né? Isso é uma das coisas que tá no pipeline deles, que eu tenho visto, né? Com certeza, né. Eu acho que, assim, existe uma sinergia muito grande entre esses 2 segmentos, né. Tanto é que a subsidiária da Cenvita, que cuida de mineração, ela foi criada não em Houston, mas no Colorado, né, que tem, Ah, essa conexão muito forte com a indústria de mineração aqui nos Estados Unidos. uhum. Como é que em que estágio que está a Senvita em termos de captação, de rodadas de captação? Explica para a gente um pouco, Sidney, para quem não é do ramo, né? Inclusive eu não sou do ramo. Como é que é essa dinâmica dos venture capitalists? Quais são as rodadas de captação que foram feitas? Se alguém quiser investir na empresa, como é que funcionaria? Como é que é a mecânica desse processo aí? É uma ótima pergunta, né. Eu vou falar um pouco do ponto de vista de venture capital. Pode falar em geral, depois eu até queria perguntar um pouco de outras empresas que vocês têm aí no portfólio, mas se você Uhum. puder dar uma mini aula para a gente, sem querer abusar da sua boa vontade, assim, do funcionamento disso, eu acho que é até legal para as pessoas entenderem como é que funciona esse mundo do venture capital, né? Não, perfeito. Cenvita é um caso emblemático, né, que ajuda a gente a ilustrar um pouco como funciona o venture capital. A empresa foi fundada em 2017, né, Nossa, é nova? e 2017, né? são 7 anos, né, de existência, né. Eles tiveram uma rodada de seed, né, mais ou menos 2 milhões de dólares, isso em 2019, né. Uhum. Depois tiveram a série A, que levantaram cerca de 17 milhões em 2021, 22, né. Tá. Fecharam a série B no ano passado, né, com um Uhum. total de praticamente 70 milhões de dólares, né. E Caramba, já é agora, um investimento de gente grande, né? sim, né, ainda mais, mesmo nos Estados Unidos, assim, eles estão É. seguindo, um ritmo que é bastante interessante para venture capital, né. 70 Agora eles milhões, os 70 milhões foi só na série B, não é o acumulado. acumulado, tá. E a Acumulado bateu 70 milhões. Isso, e agora eles estão levantando 100 milhões para a Caramba. série C, tá, com um valuation Uhum. de, meio bilhão de dólares. Ou seja, Caramba. é uma empresa que daqui 2 anos já vai se considerar como unicórnio, né. Eu acho que é Entendi. importante Já está na mostrar. perspectiva de, inclusive, eventualmente listar ela na bolsa? Vocês acham que ela tem grande chance de virar unicórnio? O unicórnio valendo US$ 1 bilhão, né? Tem, né, o que acontece, né, tem alguns parâmetros que são importantes para que a empresa seja listada, né. Agora, não só a Cenvita, mas várias empresas do setor espacial, o que parece, ser atraente para o investidor de venture capital como saída, é uma aquisição, tá. Tanto é que esses investidores que entraram Uhum. antes, nos estratégicos, né, eles fazem esses aportes até porque são possíveis, empresas que Compradores. compradores, exatamente, né. É bom para todo mundo, né, é bom para o fundador, é bom para o venture capital que vai ter um retorno no seu Claro. investimento, né, e é bom para a empresa que está tendo Eventualmente acesso à até uma tecnologia. dessas major oils pode ser compradora, até isso, né? Sim, inclusive, um dos investidores que eles têm é o grupo Oxy, né, que é o Occidental Petroleum. Daqui da onde é essa daí? É daqui de Houston mesmo, Também de né. Houston. É. Uhum. E Tá.
Bom, então Então, assim, eles estão concluindo a série C, que vai acumular 100 milhões de dólares, é isso? isso, né? Eles acabaram de lançar a Série C, então falando em oportunidade de Hum. investimento, né? Tá. Eu sei que eles estão abertos a conversar com investidores Uhum. institucionais. Né? Legal. E aí, assim, pensando um pouco do BNDES, né? Qual que seria o papel do BNDES? Eu sei que o BNDES tem pensado fora da caixa, né? Tem alguns colegas Uhum. aí no banco que têm compartilhado um pouco, né? De como é E o que BNDES está bem com essa cabeça agora de transição energética, de sustentabilidade, né? Ele está bem focado nisso agora, né? exatamente. Acho que esse é o tipo de oportunidade interessante até para uma empresa que tem interesse em vir para o Brasil, né, Uhum. de desenvolver tecnologia nacional em colaboração com algo que está sendo feito aqui nos Estados Unidos, né, e é um pouco, acho que é um modelo um pouco diferente do que acontecia no passado, né, de criar, né, algo de dentro para fora. Né. Eu acho Uhum. que são assuntos que vale a pena a gente explorar. Uhum. Mas do ponto de vista do negócio, assim, faz muito, é muito interessante, né, o que a Cenvita está fazendo, porque ela está seguindo, digamos, a cartilha, né, do que o investidor espera, porque a venture capital, geralmente o tempo em que você tem, né, para manter o seu capital alocado numa empresa, costuma ser de 7 a 10 anos. Tá, Esse é o tempo de vida de um fundo. tá. Então, para aqueles investidores que entraram lá no seed, né, há 7 anos atrás, já existe Uhum. uma pressão para retornar né, o investimento. E assim, Uhum. os fundadores estão cientes dessa Essa pressão. dinâmica. Uhum. Isso. Entendi. Mas ela já está com receita operacional, ela já tem, a planta piloto já está funcionando, já é operacional, a tecnologia já produz operacionalmente. Então, essa é uma ótima pergunta, né? Quando a gente pensa numa empresa de biologia sintética, né, a gente Uhum. pode pensar também da mesma forma como a gente vê outros setores de deep tech. Né? A Uhum. curva de geração de receita é diferente de uma e-commerce. Né? Tá. É, então, a tendência é sempre aquela coisa da curva de J, né? Uhum. Assim, o grande potencial ele é realizado mais no final, né, desse Uhum. período de 7 a 10 anos. Então, assim, em termos de receita, se você comparar com benchmarks de outras empresas de 7 a 10 anos, né, não vão ser Claro. impressionantes. Tá? O Uhum. potencial, né, vai Uhum. acontecer daqui para frente. Então, de boa parte da receita está sendo gerada por meio de projetos pilotos, né, que estão sendo Uhum. criados com esses potenciais clientes. Né, Uhum. e acho que o maior potencial é mais em relação a contratos como foram firmados com a United. Assim, na hora que você Entendi. estiver produzindo, né, aí a gente Uhum. vai É, a bancar. United tem Né? uma demanda infinita, né? Imagina quantos aviões ela tem que botar no ar todo dia, a demanda que ela tem por combustível deve ser um negócio gigantesco, né? Esse contrato, por exemplo, né, só para dar uma ordem de magnitude, né, são Uhum. 200 milhões de dólares por ano só de uma empresa. Nossa, entendi. Né, R$ 1 bilhão, né, mais de R$ 1 bilhão, só de um cliente. Né? Imagina Uhum. todo o setor de aviação, né, sendo Uhum. trabalhando com combustível SAF da Cenvita. Boa. Essa do portfólio, eu queria falar um pouco também do portfólio de vocês, Cid, do que você puder falar. A Cenvita é a que está mais avançada? Como é que você cuida de todas as empresas aí? Como é que é o seu papel? Fala um pouco do seu papel aí no Celdor e dos cases que vocês têm, assim. Sim, eu sou o gestor, né? Eu tenho um grupo de venture partners que trabalham part-time. Né? Nós somos um fundo novo, né? Então, há Uhum. 4 anos no mercado. Esse é o nosso primeiro fundo, então é uma prova de conceito também. É aquela coisa, você tem que. Esse fundo tem o nome? Sim, chama Seldor Capital, né? O nome Tá, da empresa. o do Celdor é o nome da empresa e o do fundo, é isso? Isso, esse é o primeiro fundo da Seldor Capital. Nós Tá. temos 10 investimentos feitos, né? A Uhum. Cenvita é a nossa grande estrela porque é a empresa que está mais tempo, né, no mercado. Tá. Né? E Uhum. eu conheço os fundadores desde antes da gente fazer o investimento, né? Uhum. Como advisor. Mas a gente Legal. trabalha na Seldor Capital, quando a gente olha o nosso portfólio, né? Imagina se vocês acertam 10 unicórnios, hein? Esse é um ponto fundamental quando a gente pensa em venture capital. Tá? Por desenho, né, a ideia é que você faça vários Por de investimentos. por desenho você erra 9 e acerta um, não é essa a ideia, né? Exatamente. E no nosso caso, né, sem querer me gabar, né, mas a gente, 4 anos em existência, todas Uhum. estão em funcionamento. Né, é, a gente já está com 4 empresas, assim, está na série C, mas 4 empresas
uma quinta já encaminhando logo para a Série A, ou seja, Série A nos Estados Unidos, você está levantando uma média Série de... A é depois do seed, né? Tem seed, depois é Série A, é isso. Exatamente. E só pensando em termos de Volume. valores, né, alguma coisa em termos de 20 milhões de dólares, né? Tá. Que ainda é uma fase inicial, mas você já está num ponto de maturação que o conceito foi validado. Então, dessas 9, como é que é mais ou menos a classificação aí dos estágios que elas estão? Então, dessas 9, a gente tem uma de Série C, das 10, né, uma Série Uhum. C, né, 5 em Série A, né, Tá, e 4 em fase final de seed, né, tá. mas já caminhando para a Série A nos Uhum. próximos 12 meses. Né. Entendi. Então, assim, quando Praticamente a gente... todas em Série A. Exatamente, né. Isso Uhum. no momento em que o mercado está bastante complicado para venture Porra, capital, né. bastante complicado, você está sendo generoso, né? Tá uma catástrofe, né? Exatamente. Com juro a 5% em dólar, não há Cristo que levante dinheiro para venture capital. E também no momento em que a economia está desacelerando, tem eleições, tem uma série de incertezas, né? Exatamente. Mas é aquela coisa, né, das crises que se criam oportunidades. Então a gente, assim, Uhum. eu particularmente acredito que esse é o momento para você estar investindo. O valuation das empresas está mais baixo, né, Uhum. vai ter um processo de seleção, quem sobreviver vai se dar bem, né, assim, isso historicamente é o que acontece, né, no mundo do venture capital, né. Os Legal. grandes unicórnios, eles acontecem logo depois das crises. Uhum. Então, assim, o que você tem que fazer é ser contracíclico, né? Quando está todo mundo preocupado, é aí que você Claro. É o dobra a sua aposta, é o né? famoso compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos, né, do Rothschild falava, né, que é uma lição. Fala um pouquinho dessas empresas, assim, rapidamente, Sidney, só para a gente ter aqui no radar, né, o que elas fazem, né, se você quiser escolher algumas ou quiser falar todas também, enfim, é sempre tem muita gente legal que ouve o podcast que está interessada em conhecer esses cases, eventualmente fazer investimentos ou trazer para o Brasil, mas dá uma prévia aqui para a gente das tecnologias que vocês têm em carteira aí com essas empresas. Com certeza. Eu acho que dá para dividir a nossa no portfólio em dois segmentos, tá? Que é um pouco como o setor espacial está se posicionando. Existe um segmento chamado espaço para a Terra, tá? Ou Tá. seja, tecnologias que você tem no espaço, mas que tem um impacto muito grande na economia terrestre. Eu Uhum. vou usar alguns exemplos que fazem bastante sentido para o Brasil. Tem uma empresa canadense, né, a gente investe mais basicamente em empresa americana, mas tem uma empresa canadense também, que está lançando um tipo de satélite muito especial para gerar o que a gente chama de imagens hiperespectrais, né. Uhum. É diferente de você mandar um satélite que tira uma foto do espaço, tá. Se você consegue fazer muita coisa, né, com uma foto do espaço, né. Agora imagina você mandar um satélite, né, que gera informação que não é vista a olho nu, né. Hum. Por exemplo, você Do consegue... do planeta Terra. Do planeta Terra, né. Esse é o tipo de coisa que a agricultura gosta muito, né. Você, por exemplo, saber o teor de umidade, né, de uma planta olhando do espaço, né. É quase Porque uma tomografia do solo feita do espaço, vai exagerando, assim. literalmente, né, isso é uma boa comparação, né. Ou seja, imagina você é um trader, né, sabendo, Uhum, aquela área está tendo, uma seca muito grande, então vai ter uma quebra de safra, né. 6 uhum, meses depois, você faz a sua projeção de como é que vai estar, principalmente em uhum, áreas em que o Brasil soja, né, uhum, cana-de-açúcar, em que o Brasil é um price setter, né, tem um uhum, impacto muito grande, né, na precificação uhum, do produto no mercado mundial, da commodity no mercado mundial, né. Eh Na mesma linha, aí pensando mais em ciência de ponta, tá? uhum. A gente tem uma empresa também que está lançando um sensor no espaço que você consegue detectar conteúdo abaixo do subsolo, né? Ou seja, imagina você é uma empresa de mineração precisa caracterizar, né, fazer a caracterização de um componente mineral de uma determinada região. Tá? Então Do esse tipo espaço, de... você consegue mapear melhor do espaço do que da própria Terra. É uma loucura isso, né? Exatamente, né, aí acho que o caso da tomografia faz ainda mais sentido, né, você consegue, fazer avaliação, né, de um certo Uhum, terreno, né, e aí tá falando aí de, vários quilômetros abaixo da superfície, né. uhum. A ciência está validada, você precisa validar a tecnologia, que é isso que está Tá. acontecendo. Então essa empresa já está mandando satélites para o espaço, a gente está esperando alguns dados, né. Uhum. Como chama essa empresa? Essa empresa chama Lunasonde,
É uma empresa baseada em Phoenix, né? A primeira Legal. empresa que eu falei, de imagem hiperespectral, né, chama Wyvern, está baseada no Canadá, né? Legal. E então essas tecnologias, quando a gente descreve, né, como o espaço pode criar impacto na Terra, eu acho que Uhum, mesmo para um leigo fica muito claro, né, a relação uhum, do que acontece no espaço com o nosso planeta. Agora tem algumas coisas que já são mais, digamos, fronteira, tá? uhum. Eu particularmente gosto muito porque eu acho que é para essa direção que o mundo está caminhando, né? Uhum. É, tecnologias espaciais contribuindo para empresas espaciais. O Tá. caso clássico é a empresa SpaceX. Quem que é o cliente da SpaceX, né? O Uhum. cliente É da a NASA. SpaceX é a NASA, é a empresa de satélite de telecomunicações, né, que dá acesso à Uhum, internet, à televisão via satélite, né? Ou seja, é um ativo espacial que está sendo servido para a uhum. empresa que coloca aquele ativo no espaço, É né? um B2B espacial, business to business espacial, né? Exatamente. O que está acontecendo nesse setor espacial, né? Outras empresas que, uma vez que você está no espaço, né, você precisa fazer a manutenção do satélite. Então, como é que você faz isso? Manda um Uhum, robozinho, né? Um robozinho faz, né? Usando aí inteligência artificial, né? Usando uhum. tecnologia de sensores, né? Faz esse, porque a comparação é a seguinte: imagina se você fosse numa viagem de carro, né? De São Paulo para o Rio de Janeiro, de repente o carro quebra na estrada, né? Se você não tivesse um serviço da Porto Seguro, né? Aquilo lá ia virar um ativo, um Um passivo, né? pesadelo, né? Um Exato. pesadelo. E acredite ou não, hoje em dia é isso que acontece no espaço, né? Tem O milhares de satélite satélites demandando serviço. demandando serviço, né? E então quem tem muito interesse nesse tipo de indústria, né, de serviço, de oportunidade, seguros, né? Então, Uhum, porque tem que arcar com esse problema, telecomunicações, né? É, existe uma, assim, tem empresas fazendo, por exemplo, postos de gasolina no espaço, porque, caramba. né? Porque o que acontece é que esses satélites, é, a gente nunca pensa nisso, mas tem um problema muito grande de detritos espaciais, Ah, né? imagino que tá É, uma sujeira do cão lá em cima. exatamente. Então, muito de satélite, muitas vezes, o que você precisa fazer, você precisa mudar a órbita do satélite para ele se manter numa posição em que consegue transmitir os sinais, Sem né? trombar em nada. Isso, né? Continuar operando. A Estação Espacial Internacional acontece isso também. Ela sempre está variando a órbita dela em função, né, Uhum. dos potenciais, riscos que ela E vocês encontra no têm uma espaço. vocês têm uma empresa que presta esse tipo de serviço? Temos uma empresa que vai fazer a manutenção dos satélites. É. Uhum, Mas o que acontece, né? Esse é o tipo de tecnologia que você desenvolve no espaço, mas tem ramificações aqui na Terra. Imagina você ter uhum, utilizar inteligência artificial, né, com esse grau de precisão no uhum. espaço, né? É, fazer a manutenção é só um exemplo, né, de como é que essas tecnologias estão sendo desenvolvidas, tá? Quando o SpaceX manda um ativo Uhum. espacial para o espaço, né, o serviço não acaba aí. Você precisa ir para uma órbita em que ela vai estar operando de maneira eficiente. Então, você poder é como se você tem um navio grande, para quem foi lá no Panamá, né? O que acontece é que quando o navio chega no canal do Panamá, aí você tem uns barquinhos que ajudam o navio a navegar, né, pelo canal. A gente Fica meio tá que essa pilotando ele ali. exatamente. Então, quando você chega no espaço, você vai precisar desses instrumentos, né, dos satélites, dos robôs, né, que te Uhum. levam para a órbita ideal, né? Pensando mais no futuro também, né, a gente Essa sempre vê empresa, espaço. qual é o nome? Qual é o nome dessa empresa? Essa empresa chama Rogue Space Systems, né? Rogue É, Space System. Uhum. é. Esse é um caso emblemático também, porque aqui nos Estados Unidos, né, é, a gente sempre pensa que política industrial é coisa de país em desenvolvimento, né? Não, Estados Unidos aplica cada vez mais, inclusive. Bom, se É, falar de parte espacial, tecnologia militar, da ARPA, DARPA, Pentágono, então aí nem se fala, né? exatamente, né? Bem lembrado, Paulo. Boa parte do financiamento vem, né, inclusive do Departamento de Defesa, né? Só que o Uhum. modelo com que as empresas estão trabalhando é diferente, tá, com o Departamento de Defesa. Existe um cuidado muito grande para você não ficar criando empresas que só dependem de contrato com o governo, né? Claro, você deixa o Então, cara dependente ali, narcótico dependente, ele está dependendo do financiamento público e não faz nada, ele só fica lá pendurado na verba pública, né? exatamente, né? Então, esse cuidado faz com que o Departamento de Defesa escolha empresas que produzam tecnologia de uso dual, né? Tenha a sua finalidade na área de segurança, mas também tenha, É. né, um viés comercial, né, que é a prioridade.
Isso é fantástico. Aliás, eu fico colecionando essas tecnologias da NASA que viraram produtos pop, né? O solado do Nike, o óculos Ray-Ban, a papinha do bebê, a coisa da roupa, né? Dos poliésteres da vida, né? Quantas e quantas tecnologias vieram disso, né? Dessa interação, mas isso que você falou, eu não sabia, que a própria agência governamental estimula o desenvolvimento de tecnologias duais, né? Você usou o termo dual, né? Que é a Isso. tecnologia que tem o uso de segurança militar, de soberania, mas também tem o uso comercial, é isso, né? Então, esse é um modelo relativamente recente, tá? É dos últimos 10, 15 anos. Legal. Isso acontece na NASA, isso acontece no Departamento de Defesa, acontece também com outras agências americanas, né? O Uhum. que a gente está vendo cada vez mais são dois modelos de atuação. Né? Porque o modelo, como você interage com o setor privado, né, parcerias público-privadas, tem evoluído aqui nos Estados Unidos. Né? A SpaceX só existe por causa disso. Ele fala assim, olha, em vez da gente depender só da Boeing, né, dos prime contractors, né, o que acontecia antes? A NASA, ela fazia um foguete e falava assim, Boeing, você faz um foguete com essas especificações. Né? A NASA resolveu mudar a forma como ela trabalha com o setor privado, porque quando a gente fala em parceria privada, também você tem que separar o joio do trigo, né? Uma coisa é você pagar um contratante para fazer aquilo que você quer, né? Claro, E outra aí, coisa é claro, pedir para o contratante desenhar o que você pode eventualmente querer, né? exatamente. O que acontecia? Daí o pessoal metia a faca e aquela coisa, o custo que era X, né, me dava 10x no final, tá? Porque os incentivos não estão alinhados, né, digamos assim. A Uhum. NASA fala assim, olha, vamos acabar com essa brincadeira, eu vou começar a pagar por serviço, em vez de pagar por projeto. Então, Uhum. se você... e pagar por serviço não significa assim, transportar só, tá? Eu acho que isso que é um caso interessante. Ela paga por milestone atingido, né? Olha, você conseguiu fazer isso, você está então na trilha para conseguir me prestar o serviço. Então, mas eu vou pagar para Legal, você, tá? legal. Então foi assim que a SpaceX sobreviveu, né? Ela explodiu os 3 foguetes no começo, então Uhum. aquela Aliás, coisa quase tem um documentário muito bom na Netflix sobre a história do SpaceX. Recomendo que vocês assistam, que mostra exatamente isso que você está falando. O Elon Musk lá suando frio, porque os foguetes explodiam, e a NASA não pagava, porque a NASA queria ver a prova de eficiência, o milestone de que eles estavam realmente dominando a tecnologia. Até que uma hora ele está lá chorando de alegria, porque ele ganhou um contrato de $1 bilhão da NASA, sem o qual a SpaceX ia quebrar, e ele estava lá. Então, enfim, é muito legal esse documentário do Netflix, né? exatamente, né? E aí, puxando a sardinha para o meu lado de venture capitalist, né? No terceiro voo, né, que explodiu, né, os investidores double down. Você olha, não, a gente acredita em você e o próximo vai dar certo. Né? Uhum. Antes da NASA, a NASA já tinha sinalizado que se as coisas continuassem evoluindo, eles iam Sim. pagar. Uhum. Mas naquele momento, o papel do VC foi fundamental porque trouxe esse Uhum. aporte que viabilizou, né, o próximo Uhum. piloto e as coisas aí, a partir daí, decolaram. Né? Uhum. Mas o que eu estou falando do modelo de parceria público-privada? Uma coisa é você pagar pelos serviços, né? Uhum. Por esses milestones atingidos, né? Agora, o que a gente tem visto nos últimos anos, né, também, esse modelo sendo implementado, mas um modelo também em que você tem a necessidade de acessar tecnologias que já estão maduras. Tá? Então, o que está acontecendo é o seguinte: você tem empresas que não eram do espaço, que estão começando a fornecer serviços para o setor espacial, para a NASA em particular, Uhum. né? Ou seja, adaptando o que elas já têm, né, para uma necessidade espacial que elas não tinham explorado antes. Né? Eu acho que, assim, de repente, para o Brasil, esse é um modelo que talvez comece a fazer sentido. Né? Você não precisa criar tecnologia no laboratório, aquele processo Uhum. tradicional. Né? Quais áreas do Brasil tem uma competitividade global, né, ou tem uma capacidade instalada que você pode atender a demandas do setor. Né? Entendi. E Ou seja, claro, dá é, saltos a partir do que você já sabe fazer, mas para a economia espacial, para coisas desse tipo, que inclusive são demandas mais sofisticadas e que podem, inclusive, render muito mais, né? São serviços mais caros, né? exatamente. O governo continua sendo, né, o setor público continua sendo um cliente, tá? Mas Uhum. é um cliente a mais, não o único cliente. Uhum. Sidney, a gente está chegando no final aqui, mas eu queria que você contasse um pouquinho mais desse inside aí, de como é que você saiu lá de Washington, você estava lá no Banco Mundial, sossegadão, com a vida ganha, né, sem grandes emoções, e aí você foi para Wall Street, está aí em Nova York, no meio do tiroteio financeiro.
né? Dá para ver claramente que você tem esses dois veios, né? O veio acadêmico, de pesquisador, né? De burocrata, que você estava lá em Washington, e o veio capitalista, né? De investimento, de retorno, de unicórnio. Mas conta para a gente um pouco como é que foi essa transição da sua vida aí, como é que as coisas se desenrolaram enfim, o que você achar legal para quem está nos assistindo também ter isso como inspiração. Não, obrigado pela oportunidade, Paulo. É uma combinação de fatores, tá? O primeiro fator é um fator pessoal, né? Como você falou, estava contente, né? Uma posição relativamente cômoda, né? E as pessoas que entram no Banco Mundial geralmente ficam, né, na instituição, porque é um lugar que você aprende muito, né? Mas que é um lugar, infelizmente, que tem pouca oportunidade para você crescer, né? Profissionalmente. Então, isso me incomodava muito quando eu pensava como é que eu me via no futuro. Então, esse sentimento de, eu gosto do que eu estou fazendo agora, mas não quero estar fazendo a mesma coisa daqui 10, Você 20 anos. terminou os estudos aí em Nova York e daí você foi para Washington. Quando que você foi lá para Washington? Foi em 2007, né? Na verdade, eu terminei em 2005, voltei um ano para o Brasil, inclusive fui trabalhar no setor de agronegócio com o Think Tank em São Paulo. Depois passei um ano na Alemanha, né, com uma bolsa de pesquisa, e aí da Alemanha fui para Washington. Né? Aí você prestou lá um concurso no Banco Mundial e já foi direto para o Banco Mundial. O que aconteceu foi, eu fui contratado como consultor para um projeto específico, né? Inclusive trabalhando com iniciativas no Brasil, e daí, estando lá, eu passei por um processo seletivo e acabei sendo legal. efetivado. Né? E, então, o primeiro... Isso foi em 2007 até quando que você ficou? Até 2014? 2007 a 2012. Né? Tá. E... Então, nesse período, né, durante o Banco Mundial, eu sempre pensando assim, o que eu vou fazer logo em seguida, né? Mas no final do meu contrato, de atuação no banco, já estava pensando nos próximos passos e sempre admirei muito empreendedores, né? Essa coisa de ser uma das razões pelas quais eu fui estudar engenharia, porque eu gostava muito da área de tecnologia. Você estando aqui nos Estados Unidos, isso meio que você está muito exposto, né, a esse tipo de coisa. Né? Hoje em dia, claro, é global, mas naquela época, né, a gente vivia isso bastante de perto. Né? Então, me deu essa vontade de empreender, né? Principalmente na área de tecnologia. A terceira motivação é um pouco reconectar com aquela paixão que eu sempre tive por ficção científica, né, por espaço, vendo como o mundo estava evoluindo, né, como as coisas estavam evoluindo, como a indústria espacial estava se desenvolvendo, eu pensei, olha, eu quero cavar um espaço, né, literalmente falando, né, nessa indústria. E eu acho que assim, tem essa coisa de ser um entrante inicial, né? Você consegue crescer junto com a indústria. Né? Eu pensei muito, lembro que quando eu estava estudando engenharia lá na Poli, né, tinha vários colegas que aproveitaram aquela onda, né, do boom da internet e criaram suas empresas. Né? E eu, assim, até me inspirando muito. Foi bem no final dos 90, me lembro exatamente disso. Isso, exatamente. Né? Eu tive até a oportunidade de me juntar a algumas delas e desperdicei aquela oportunidade. Pensei, não vou perder essa nova onda e quero estar envolvido de alguma forma, vendo SpaceX, né, deslanchando, né, vendo como o setor espacial estava se desenvolvendo. Né? E era uma forma de conectar, né, o lado pessoal com o lado profissional. Né? Então, decidi sair do banco. Foi uma decisão difícil, né? Até porque, como vocês sabem, a minha situação, né, imigratória, digamos assim, dependia muito, né, do meu visto. Você não tinha green card ainda? Não, quem vem para o Banco Mundial vem com visto, né, de funcionário público internacional, né, o mesmo visto de diplomata. Não sabia então, disso. Tive que sair assim, literalmente, você tem um mês para sair depois que você... Hoje você tem green card já? Você migrou para um outro visto? Sim, né, o que aconteceu é que, por causa das minhas atividades espaciais, eu consegui um green card, né, Notório saber, era um N12W, provavelmente. o que eles chamam de EB1A, que é Pessoas de Habilidades Extraordinárias. Né? Legal. E aí você sabe que a minha mulher também tem um desse, né, um EB1. Mas ela é artista plástica, ela não é engenharia nem cientista espacial, ela é artista plástica, mas ela tem um EB1 também, que ela conseguiu por conta de habilidades especiais, né? Exatamente, né? E aí o que eu aprendi no processo, imagino que assim, ela deve se destacar, né? Não só na área dela, mas em relação a nível global, né?
O mais importante nesse processo que eu aprendi e isso vale também para empreendedor, vale para outras áreas da vida, né? Você não precisa ser a melhor pessoa do mundo, né, num determinado segmento. Você precisa se destacar num segmento que seja bastante definido de uma maneira específica, né? Então, para mim, assim, naquele momento que eu decidi trabalhar com área espacial, tinha pouca gente tinha muita gente que entendia de espaço, tinha muita gente que entendia de empreendedorismo, mas tinha muito pouca gente que entendia da intersecção, né? Boa. Então, cavar a sua diferenciação, né, nessas intersecções, acho que é uma boa maneira de você. E foi aí que a gente tem que falar do nosso amigo em comum, Roberto Alvarez, aqui, que é uma figura-chave aqui, que nos reconectou, né, que nos fez encontrar também, que ele é também o seu sócio aí no Seldor Capital. Foi aí que você conheceu ele? Em que momento que se deu esse encontro? Exatamente, né? Quando eu estava montando o time, né, comecei a pensar na rede, quem trabalhava com tecnologias, né, quem trabalhava que entende essa intersecção em setor público-privado, né? O Roberto e eu nos conectamos inicialmente por meio de uma organização chamada Singularity University. E aí, sei que a gente não tem muito tempo, mas foi uma organização que teve um papel fundamental para que eu me decidisse entrar de cabeça, né, nesse setor. Eu ganhei uma bolsa do Google para passar um tempo lá no Vale do Silício, no centro da NASA, no Vale do Silício. Caramba, que legal. O Roberto tinha feito esse programa alguns anos antes, então a gente se conheceu num dos eventos da Singularity University, né? E esse é um programa que acabou gerando várias startups do setor espacial. Então, ter essa exposição assim, dentro, né, ali onde as coisas estão acontecendo, me deu validou, digamos assim, aquela ideia inicial, na motivação inicial de. Mas aí você já tá, porque aí eu tô assim, 2013, 14, que você estava lá no Vale do Silício, porque o Seldor Capital vocês começam a montar em que ano? Em 2020, né? Então teve esse período entre, eu fui para Singularity em 2015, né? E entre 2015 e 2020 eu liderava uma iniciativa em Nova York chamada New York Space Alliance, né? Que era uma organização que conectava empreendedores com investidores, né, com o setor público. A gente tinha uma parceria com a NASA, inclusive, para ajudar empreendedores a licenciarem tecnologias da NASA para criar produtos comerciais, né, esse exemplo que você mencionou, né? E então isso que me deu, de certa forma, uma grande exposição ao ecossistema, tanto do ponto de vista de empreendedor quanto do ponto de vista de investidor. Entendi. Boa. Então aí a ideia depois do Seldor Capital já veio na esteira de todo esse know-how aí que você já tinha e enfim, de tudo que vocês estavam vendo por aí, né? Isso, e mais importante, essa sua rede, né, de empreendedores, porque aí a gente conseguia identificar as melhores oportunidades, com maior potencial, naquele estágio bastante primordial, né, do desenvolvimento das startups. Boa. Fantástico. Deixa eu te falar, a gente tem mais alguns minutinhos aqui, eu vou deixar para você falar as palavras finais, mas vou aproveitar para mandar um abraço para o nosso querido Roberto Alvarez e fazer a propaganda aqui para quem quiser conhecer mais do Seldor Capital. Eu imagino que tem tudo online, né? Se entrar lá no site, tem a descrição das empresas, enfim, mas eu deixo para você os minutos finais aqui, para você quiser fazer mais um pitch aqui também, fica à vontade. Obrigado, Roberto. Obrigado, Roberto, que está nos assistindo online, né? Obrigado, Não, Paulo. ele vai assistir mais para frente, não deve estar assistindo agora, mas ele vai, conhecendo bem ele vai assistir, então já deixamos aqui a saudação para ele. Com certeza. Acho que a mensagem que eu quero deixar é que o Brasil, querendo ou não, é um país em que a gente adora deixar as oportunidades escaparem. Tá? Boa. A gente já teve uma tradição no setor de aeronáutica, com o ITA, com o Embraer, né? E deixamos escapar a oportunidade de usar esse conhecimento, toda essa experiência em aviação no setor espacial. Né? O Brasil tinha um programa super sofisticado, mais sofisticado que China, que a Índia na década de 70, né? Ficamos para trás. Né? E aí a gente pode falar assim, o que aconteceu? Faltou recurso? Faltou recurso. Não, mas também foi um monte de decisão errada, né? Você não tem um planejamento estratégico com foco em algumas áreas específicas, né? Ainda pensar de maneira, acho que, muito pouco aberta ao que estava acontecendo no mundo. Né? Então, acho que a mensagem assim, o Brasil tem todas as condições para ter uma atuação de vanguarda no setor espacial por toda a sua tradição, sua história, né? A capacidade científica e tecnológica. Né? Eu acho que o que falta talvez é um pouco de ambição, né? Um pouco de ter a cabeça aberta para o futuro, né?
e pensar que o espaço não é só exploração, não é só um luxo que as grandes potências que estão se dedicando. Né? Assim, todo mundo hoje em dia vê espaço, né, do ponto de vista estratégico, não só geopolítico, militar, mas também econômico. Né? E a mensagem é essa, né, que tem oportunidade no espaço para criar solução para a Terra, né, e ajudar o país com inovação, né, com tecnologia, né, que tem impacto imediato. Né? Se o Brasil quiser fazer parte dessa... Sim. Na verdade, o espaço está no nosso dia a dia, que a gente não percebe, né, CJ? Cara, obrigado por ter lembrado, exatamente. Telecomunicações, né, previsão do tempo, GPS, tudo depende do espaço. Né? Se a gente quiser continuar fazendo parte das discussões, né, a gente tem que fazer coisas no espaço. Senão, a analogia é a quantártica. Tá? Por que o Brasil tem uma base na Antártica? Né? Não só por questão de soberania, mas também para poder ter uma voz ativa nos fóruns que discutem o futuro da Antártica. Né? Se o Brasil quiser falar sobre espaço, vai ter que fazer coisa no espaço, senão ninguém vai ouvir. Né? Acho que pensando o que é um projeto de Estado, né, diferente de um projeto de governo. Né? Você tem que pensar numa proposta que faz sentido para o país. Fantástico. Sidney Nakarodo, muito, muito obrigado aqui por nos trazer suas reflexões aqui, suas experiências. Desejo boa sorte aí, que todas as investidas virem unicórnios, né? E quando vier ao Brasil aqui, nos avise para a gente tomar um café. Vamos te convidar mais vezes aqui para você falar das outras investidas também, que tenho certeza que são casos também muito, muito interessantes. Deixa de novo a referência para quem quiser ver, entrar aqui online no Seldor Capital. Vai lá, pode falar. Perfeito. Não, é só aproveitar a oportunidade, tá, Paulo? seldorcapital.com, né? Legal. Eu tenho alguns colegas, né, grandes amigos que eu fiz ao longo da vida que têm uma relação muito próxima com o BNDES, né, aproveitando a oportunidade que esse é um podcast, né, para os funcionários. Né. Só mencionar alguns deles, né, Márcio Fortes, foi até vice-scholar aqui na Colômbia, né, foi presidente do BNDES. André Carvalhal também, que chefiou, né, o escritório do BNDES lá em Londres, né, e voltou para o Brasil. Né. São duas pessoas com uma conexão muito forte, né, com o banco e que me ensinaram bastante, né, sobre a instituição, né, o potencial, e acredito que tem muitas coisas fundamentais que o BNDES pode atuar, né, para ajudar a desenvolver o setor espacial no Brasil. Boa. Fantástico. Show de bola, Sidney. Muito, muito obrigado. Obrigado a todos que nos acompanharam aqui. Perfeito. Obrigado a todos. Obrigado, Paulo. O podcast Missão Desenvolvimento é uma realização da AFB-BNDES, Associação de Funcionários do BNDES, e vai ao ar semanalmente em todas as plataformas digitais. O programa tem direção de Felipe Peçanha, produção de Tatiana Gurgel e edição de Pedro Rocha. Para saber mais, acesse nosso site www.missãodesenvolvimento.com. Você também pode assistir a outros episódios já gravados nos canais do Missão Desenvolvimento e da AFB-BNDES nas redes sociais. Até a próxima!